Abra, por favor, em Romanos, capítulo 13, verso 1 a 5. Aleluias. Romanos 13, 1 a 5. Glória. Romanos 13, 1 a 5. Nós estamos vendo sobre submissão e autoridade. Tem sido muito bom, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz espada em vão. Porque é ministro de Deus para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Antes de você sentar, você vai falar com 2 ou 3 pessoas. Você está no melhor lugar que você poderia estar esta manhã. Você está no melhor lugar que poderia estar esta manhã. Aleluias. Abrace 2 ou 3 pessoas. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão rápida do que nós já vimos esse mês passado. Nós tivemos 3 aulas sobre submissão e autoridade. A primeira aula nós falamos sobre a bênção da repreensão. Falamos que a palavra de Deus nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos educa na justiça. Falamos que o reino de Deus não é uma democracia, é um reino. E a palavra do nosso rei é lei para nós, é ordenança para nós. E quando nós nascemos de novo, nós podemos entrar e ver esse reino. Nós somos parte desse reino. Por isso nós podemos viver submissão e autoridade. As pessoas que não nasceram de novo não podem viver essa realidade, nem submetem, nem são autoridade nos termos espirituais, mas nós podemos viver essa realidade, porque nós somos do reino, amém? E nós falamos sobre a necessidade de termos amigos que possam nos corrigir. Nós lemos o versículo, Salmo 141, 5, quando Davi diz, fira-me o justo, isso vai ser o bálsamo, vai ser um unguento sobre a minha cabeça. Ou seja, que alguém que é justo, que alguém que me ame, me corrija. É melhor a correção do justo do que o beijo do inimigo. Então, que alguém que é justo me corrija, me fala a verdade, porque isso é unguento, isso é bálsamo para mim. Então, a repreensão, a correção é uma bênção. Amém? Essa foi nossa primeira aula, super resumida. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre o fato de que todos que estão em autoridade também estão em sujeição. Eu vou explicar. Nós começamos com aquele texto do centurião, quando um centurião chega a Jesus e diz, Jesus, meu criado está em casa, muito doente, e eu gostaria que o Senhor curasse ele. E Jesus diz, eu vou até lá curá-lo. E o centurião diz a ele, não precisa ir até lá, basta que o Senhor mande uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho autoridade sobre outros homens. E eu digo, vai, ele vai, vem, ele vem. Então eu sei, Senhor, que o Senhor também tem autoridade, muito maior do que a minha, sobre todas as coisas. Se o Senhor der uma palavra, meu criado será curado. Basta uma palavra. E nós entramos nesse texto e compartilhamos que o centurião, ele sabia o que é ser autoridade. Você nunca é só autoridade, você sempre é autoridade e está sujeito. Então a Bíblia diz, resistir, sujeitai-vos a Deus,
Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu tenho que estar sujeito a Deus para ter capacidade, para ter autoridade para resistir ao diabo e ele fugir de mim. Eu não posso resistir ao diabo no meu peito, na raça. A minha autoridade é delegada, vem do Senhor. Da mesma forma que a autoridade do centurião vinha do Império Romano, ele disse, eu sei o que é ter autoridade, porque eu estou sujeita à autoridade. Tem alguém maior do que eu que me concedeu a autoridade. Eu não conheço, irmãos, os termos militares, mas suponha, tem um general acima de mim que me concedeu autoridade. Acima do general tinha um rei que concedia autoridade ao general. E o centurião disse, eu sei estar debaixo de autoridade. Tem um general a quem eu obedeço. E eu sei ter autoridade. Tem soldados que me obedecem. Então, para você exercer autoridade no reino de Deus, você tem que estar sujeito à autoridade. Amém? Vamos lá, deixa eu ver mais uma revisãozinha aqui. E depois nós falamos um pouco sobre a origem da rebeldia. A rebeldia se iniciou no coração de Lúcifer. Deus não criou Satanás, a gente abriu a Bíblia, a gente estudou. Deus criou um anjo, um querubim reluzente, que manifestava a glória e a beleza do próprio Deus. E ele era tão lindo, porque o Criador dele era lindo. Mas aquela beleza encheu o coração dele. Ele achou, não, eu sou belo por causa de mim mesmo. Eu sou tão belo e sou tão sábio, que eu sou capaz de me assentar no trono de Deus, de fazer o que Deus faz. Eu dou conta do recado. E se encheu de orgulho o coração dele. E ele levantou uma rebelião no céu. E com ele 1/3 dos anjos caíram. E nós falamos um pouco sobre exemplos de rebelião na Bíblia, no Antigo Testamento. A rebelião de Cã, o filho de Noé. Alguns que não estavam aqui, eu vou relembrar para vocês os que estavam também, que aconteceu. Noé era autoridade naquela casa, era o pai deles, ainda mais era autoridade na terra, né? Era o homem que Deus tinha levantado naquela época. Mas Noé erra, Noé falha, Noé bebe e se embriaga. A Bíblia diz que um dos filhos dele vai ver o defeito e corre para anunciar para os outros filhos. E os outros vão de costa e cobrem o pai. O resultado daquele prazer em apontar o defeito da liderança, em apontar o defeito da autoridade foi o quê? Cã sofreu com maldição, foi amaldiçoado, enquanto os 2 irmãos que cobriram o defeito foram abençoados. Outro exemplo que eu trouxe foi Miriam e Arão. Miriam e Arão, irmãos, interessante, eu não comentei da última vez, mas me ocorreu agora comentar. Se você prestar atenção, Moisés era bem menor do que Miriam. Tanto que quando Moisés foi colocado numa cestinha e que a princesa recebeu ele, Miriam foi até ela, não foi? E falou, negociou o cuidado dele com a mãe e tal. Então Miriam, ela limpou o bumbum de Moisés, amém? Ajudou a cuidar. Ela fez papinha para Moisés, limpou a caquinha dele. Mas depois, Deus levanta Moisés como autoridade espiritual sobre ela. Ele estava conduzindo o povo. E aí Moisés erra. E Deus não vai passar a mão no erro da autoridade, mas Deus vai lidar com aquele erro. O que é que a gente faz quando a autoridade está errando? A gente intercede, a gente ora e pode até, com respeito e em amor, mostrar o erro na palavra. Mas não pode se levantar contra a autoridade. E Moisés e Miriam e Arão se levantam contra, a Bíblia diz que eles se levantam contra e falam contra Moisés. E Deus escuta. Amados, um dos problemas dos rebeldes é sempre a boca. Você vai reconhecer um rebelde pela boca. Ele fala rebeldia. Ele fala esse falar contra, essa indignação, esse questionamento sempre. Esse espírito de crítica o tempo todo. Porque ele não consegue se render, ele não consegue se sujeitar ao governo. Então, elas falam contra e dizem, por acaso Deus só usa Moisés? Não, Deus também me usa. Deus usava Miriam? Usava. Usava Arão? Usava. Os 6 eram uma bênção. Mas sobre eles estava Moisés. E aí Deus escuta e chama eles à parte, trata com eles e corrige eles diante daquela situação.
Não vou descer mais as escrituras porque é uma revisão, amém? Depois nós falamos sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Os textos dessas rebeliões, Gênesis 9, 20 a 27, Miriam e Arão, Números 12, 1 a 8, e Coré, Datã e Abirão, Números 16, 1 a 3. E esses irmãos, esses servos de Deus do Antigo Testamento, eram liderança também. E o que acontece? Eles se levantam contra Moisés e falam o seguinte: todos somos iguais, por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? É aquele tipo de pessoa que diz assim: não, eu só recebo de Deus. Eu não recebo de homem, eu também recebo de Deus. Deus também fala comigo. Todo mundo é igual, então por que tem que ter alguém liderando? Por que eu tenho que me sujeitar a alguém? Por que eu tenho que responder a alguém? Porque você nunca vai ser autoridade sobre nada se não tiver sujeito a ninguém. Nunca, irmãos. Nunca. Você pode até tentar mandar, você pode até levantar-se no grito, mas a unção, Deus não vai pegar com você. Você não vai ter autoridade, porque a autoridade é delegada. A nossa autoridade é delegada, o Senhor nos concede. O Senhor nos institui por autoridade na sua casa, no seu reino. Então eles acharam, não, Deus também fala comigo, então eu não preciso me sujeitar a Moisés, eu vou ouvir de Deus direto. É todo mundo igual. E aí Deus vem e trata de novo com eles. E fala, olhe, eu falo com Moisés face a face, vocês são profetas também. Aí foi em Miriam e Arão. Vocês são profetas também, mas eu falo com Moisés diferente, eu tenho um propósito. Deus tem um propósito específico, Deus tem um lugar para cada um de nós. Se a gente encontrar um lugar, irmãos, vai ser maravilhoso. Você vai ser feliz, você vai fluir, você vai exercer autoridade, você vai estar satisfeito, confortável dentro do lugar que Deus colocou você para atuar. Amém? E aí, depois a gente terminou com Saul. E nós vimos que Saul foi levantado por Deus para ser rei de Israel. Deus levantou Saul, irmãos, com a intenção de que Saul e a sua casa reinasse. Deus, ele é muito correto, ele é muito reto, justo, santo. A gente olha assim, não, Deus levantou Saul de olho em Davi. Não, irmãos, ainda que Deus conhecesse Davi, Deus disse que se Saul fosse obediente, sujeito à palavra, ele ia confirmar o reinado de Saul e das suas gerações. Deus leva a sério a gente. Deus não brinca com a gente. E não estava brincando com Saul quando levantou ele como rei, não. E ele se levanta no início, é levantado por Deus com muita humildade, muito correto, de coração, muito sincero, toma posições adequadas. As pessoas se levantam contra ele, ele não vai para cima delas, ele fica quieto, deixa Deus agir, Deus começa a dar vitória a ele. Só que de repente, em um certo momento, a Bíblia diz que Saul erra no coração e ele escolhe a glória dos homens, ele escolhe o aplauso do povo, ele escolhe a concordância do povo, o status diante do povo, do que obedecer à ordem que Deus tinha dado. E Deus considera aquele pecado um pecado de rebeldia, porque ele estava insubmisso à ordem de Deus. E Deus diz a ele, é nesse texto que diz, olhe, esse pecado é semelhante ao de feitiçaria para mim. Ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É nesse texto de Saul. Um cara que estava indo muito bem, mas ele cai porque ele deixa de priorizar o que Deus prioriza. A gente pode achar, não, eu tenho feito tanta coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu me esforço, eu me dou, eu isso, eu aquilo. Por que ainda as coisas não estão do jeito que eu penso, do jeito que eu quero? Irmãos, você tem sido submisso? Porque para Deus ele diz, eu não estou interessado no sacrifício não. É melhor o obedecer do que o sacrificar. A gente pode contar os pontos diante de Deus e o nosso coração está como o coração de Saul. Não está sujeito a ele, não está rendido à palavra. Irmãos, e se sujeitar a Deus é se sujeitar à palavra de Deus. Se sujeitar a Deus é obedecer à palavra.
Então a gente pode estar muito ganhando batalhas, fazendo coisas. Saul tinha acabado de vencer uma batalha. E Deus disse, você está reprovado, meu querido. Porque o que você fez, o que você sacrificou, não estava debaixo de uma obediência à minha palavra. Então eu não aprovo. Porque para mim é melhor obedecer do que sacrificar. Pense. A gente precisa, irmãos, receber e entender a mente de Deus. Você tem a mente de Cristo para você ter capacidade de pensar como Deus pensa, de entender os caminhos de Deus. A gente não anda segundo os caminhos do mundo. O mundo, ele conta pontos na nossa performance. Certo? Amém? A nossa performance conta muito alto. Mas Deus conta ponto diferente. Porque a Bíblia diz que o mundo vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então eu posso, irmãos, fazer um monte de coisa para Deus. Se eu fizer com o coração errado, não conta. Você pode perder ponto. Pior ainda. Como Saul perdeu quando sacrificou. Porque ele estava em desobediência expressa ao que Deus tinha dito. Então, irmãos, vamos aproveitar e desfrutar da mente que Cristo nos deu. Lançar fora esses sofismas, essas ideias naturais e mundanas. E aprender os caminhos de Deus. E sermos felizes, sermos realizados, sermos abençoados. Amém? Por causa daquilo, Saul perde o reino. E Deus levanta Davi. E dessa vez, Deus fala assim, homem segundo o meu coração. Quer dizer, alguma coisa do coração dele, Deus aprovou. O quê? Ele era sujeito, ele era rendido. Por que você está dizendo isso, Vanessa? Porque a gente vê na história dele. Saul foi corrigido por Samuel. Ele, ao invés de dizer, Senhor, me perdoa, eu me rendo. Senhor, trata comigo. Como Davi já disse a Deus uma vez, Senhor, que eu caia nas tuas mãos, me corrija, Senhor. Mas não deixe os homens me corrigirem. Saul diz o que para Samuel? Samuel, vamos manter as aparências. Saia comigo, volte comigo, para o povo não perceber que Deus me reprovou. Então, amados, algumas dessas ministrações estão gravadas, nós vamos jogar nas mídias. E se você não teve a oportunidade de estar aqui, assista, ouça para você poder entender tudo, porque eu acabei de fazer uma revisão, amém? E nós vamos avançar agora para a matéria de hoje. Romanos 13, que nós lemos, capítulo 1, verso 1 a 5. Nós vamos descer um pouquinho nesse texto. A gente já leu algumas vezes, mas nós vamos estudar hoje. Aleluias. Todo homem, diga todo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Amados, primeiro eu quero esclarecer aqui, eu já falei em uma das aulas. Não é que Deus colocou aquela pessoa, vamos dizer, existem autoridades eclesiásticas e autoridades na igreja. Existem autoridades civis, governadores, vereadores, o professor na sala de aula é uma autoridade. E existem autoridades que nós constituímos na nossa vida pessoal. A mulher, quando casa, tem uma autoridade sobre ela, que é o marido. E nós vamos ter uma aula específica sobre sujeição nessa área, porque é uma coisa que as pessoas deturpam e não entendem. E muitas vezes fazem uma leitura equivocada dessa palavra de submeter-se ao marido, quando é uma bênção para a mulher e não uma maldição. Nós vamos estudar no tempo certo isso. Então não se assanhem ainda, calma. E os filhos são sujeitos aos pais. Os pais são autoridades sobre os filhos na casa. Essa ordem foi Deus que instituiu. Não significa que foi Deus que colocou o governador ou o presidente lá. Quem colocou o governador e o presidente lá foi o povo. Quem votou. Mas a posição de governo foi Deus que instituiu. Porque Deus é um Deus organizado. Deus não é um Deus de anarquia. Deus é um Deus de ordem.
Até na natureza, ele diz, eu pus o sol para governar o dia, eu pus a lua para governar a noite. Você não vê a lua e o sol brigando por espaço, porque cada um tem o seu espaço e a sua ordem. E as estrelas auxiliam a lua, mas não são a lua. E não ficam brigando com a lua, queria brilhar mais, queria ser maior. Não, porque cada um tem o seu lugar. Então, esse texto diz que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus organizado. Existem autoridades instituídas por Ele, governos. A forma de governo foi Deus que escolheu? Não. O povo escolheu até a forma de governo. Se você quiser se sujeitar a um governo monárquico, a uma rainha, a um rei, é só você morar em um determinado lugar chamado Inglaterra, que tem um rei lá. É uma forma de governo diferente. A democracia não foi Deus que instituiu. A forma de governo não foi Deus que instituiu. O que Deus instituiu foi que existam autoridades superiores que dirijam, que comandem, que guiem as pessoas. E Deus também instituiu a forma dessas autoridades governarem. Muitos não governam da forma correta, muitos não têm um governo justo, mas isso não é culpa de Deus. O que a gente tem que entender é que a posição de autoridade é algo instituído por Deus. Nem sempre a pessoa que está lá foi Deus que colocou. Amém? Eu que coloquei este belo rapaz sob autoridade sobre a minha vida, não foi Deus. Ainda que eu possa ter ouvido Deus, eu podia escolher não me sujeitar a Deus, sim ou não? E casar com outra pessoa. Mas eu escolhi ouvir Deus, acreditei que era de Deus, graças a Deus acertei, porque se você errar nesse negócio, você está frito. Tem alguém solteiro do seu lado, avisa ele, por favor, meu filho, se cuide. Se você errar nessa área, é problema sério para você. Graças a Deus, acertei, estava ouvindo Deus, pedi ajuda aos meus pais, sim ou não? Pedi tanta oração ao meu pai, antes de namorar com esse rapaz. Olhe por mim, olhe por mim, olhe por mim. Coruja, né, mãe, né, gente? Então, amém. Vamos lá. Aí a gente vê que Deus instituiu as autoridades. Vamos continuar, por favor. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Próximo, por favor. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Continue, por favor. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Eu queria chegar aqui. Diga, a autoridade é ministro de Deus para o meu bem. Então, estar sujeito, irmãos, à autoridade é proteção para mim. A não ser que a autoridade te peça para fazer uma coisa que está fora da palavra. Porque nós vamos ver hoje que sujeição e obediência são coisas diferentes. A não ser que a autoridade te peça para você fazer alguma coisa que está fora da palavra, o fato de você ouvir o que ela diz é proteção para você. Ele é ministro de Deus para a sua vida. Deus vai usar a autoridade, muitas vezes sem a autoridade perceber, irmãos. Sem autoridade, muitas vezes ser nem crente. Às vezes, seu patrão não é crente, mas é autoridade sobre você. E pode ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Se você se sujeita, irmão, o que é sujeição? A gente vai ver hoje. Sujeição e obediência, embora andem juntas, não são a mesma coisa. Às vezes elas precisam se separar. Porque a nossa obediência absoluta é só a Deus e a sua palavra. Mas a sujeição é a toda a autoridade. Então você vai ver hoje que você pode se sujeitar sem obedecer. Diga, sujeição é diferente de obediência. Mas quando eu me sujeito, eu tenho autoridade como ministro. Ela abençoa a minha vida. Amém? Vamos continuar? O próximo. Amém. Amém. É necessário que eles sejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, irmãos, quando a gente obedece porque não quer ser punido,
Uma coisa, a gente pensa que tem coisas simples na vida, mas são importantes. Por exemplo, quando você diz à criança, bota o cinto porque o guarda está ali. A criança bota o cinto e entende que só botou porque o guarda está ali para não pegar uma multa. Você não está ensinando nada a seu filho. Está ensinando ele a ser dissimulado. É ou não é? Bota o cinto porque o guarda está ali, menino. Bota o cinto. Ah, passou, posso tirar o cinto. Não, você está obedecendo por quê? Porque tem alguém vendo ou por dever de consciência. Porque a sua natureza, a sua consciência diz a você para obedecer. A gente tem que, irmãos, entender que a gente obedece por dever de consciência. Ou a gente só trabalha quando o chefe está olhando. E quando não está olhando, não trabalha. A gente obedece por dever de consciência. Porque a nossa natureza, o reino a qual nós pertencemos, nos conduz a isso. Nos leva à sujeição. Porque submissão é coisa do reino de Deus. E se você faz parte desse reino, tem que ser um negócio que você também lida muito bem. E se você tem dificuldade com isso, você tem que clamar ao Senhor. Buscar a Deus, Senhor, me ajuda, me ensina a me sujeitar. Porque a gente vai ver essa manhã que a gente não amadurece, irmão, sem aprender a se sujeitar. Vamos avançar. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 10. Está todo mundo entendendo? Novo Testamento, né? Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Fugiu da minha Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 ao verso 10. Aqui é uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, ou à igreja em Tessalônica. E Paulo está fazendo muitos elogios. Na verdade, irmãos, grande parte da carta, ele louvando a fé dos irmãos, a atitude dos irmãos. E ele diz assim, com efeito, nós vamos ler agora, Lucas, do 6 ao 10. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Acharam? Eles receberam a palavra, eles estavam passando por muita tribulação e estavam alegres. Diga a igreja, top. Sim ou não, irmãos? Uns crentes, assim, de excelência, topados. Eles conseguiram receber a palavra no meio da tribulação, eles estavam tendo alegria no meio da tribulação. Pode continuar. De sorte que vos tornastes o quê? Modelo, diga modelo. Para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, a igreja de Tessalônica era modelo. Continue. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Então a fé deles era divulgada, a fé deles alcançava outras igrejas, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, amados, eles tinham atitudes diferentes, atitudes de arrependimento, frutos de justiça, mudaram de forma de agir. Eles tiveram ações que manifestaram a fé deles. Eles não iam, irmãos, falar com as igrejas distantes, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não se divulgava pelas mídias sociais, não, o que acontecia naquela igreja. Eram as ações dos irmãos que manifestavam a fé verdadeira, que manifestavam alegria no meio da tribulação. E o que acontecia naquela igreja repercutia para as cidades vizinhas, para os irmãos que moravam em cidades vizinhas, e era modelo, era inspiração para eles. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão
teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertetes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então essa igreja era modelo. Amém? Agora vá, por favor, em Tessalonicenses ainda, 1 Tessalonicenses ainda, capítulo 5, verso 12 ao verso 15. 1 Tessalonicenses, do 12 ao 15. É uma carta para a mesma igreja, amém? Para o mesmo povo. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Continue. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desanimados. Ampareis os e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro em mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amados, é a mesma igreja. Mas dentro daquela igreja tinha insubmissos, que mais? Desanimados e fracos. Agora, entenda como é que pode uma coisa dessa? A mesma igreja recebiam a mesma palavra, estavam expostos à mesma unção. Uns estavam enfrentando tribulação com alegria e com uma fé tão manifesta que todo mundo percebia, inclusive as cidades vizinhas. Eles eram modelos, mas dentro da mesma igreja outros estavam insubmissos, desanimados e fracos. E Paulo precisa dizer aos irmãos: exortem. Vamos tratar desse assunto. Então, amados, você pode estar na igreja excelente, ouvindo uma palavra excelente, e essa palavra não alcançar você. Mas o problema não é a palavra, nem a igreja, nem o irmão. O problema é o seu coração. É você mesmo. Que tem que se render e ser tratado por Deus. A mesma igreja que recebia aplauso, irmãos. O mesmo povo que estava em vitória, em alegria, diante das tribulações, andando sobre as águas, vivendo o impossível, irmãos, porque está em alegria no meio de tribulação, eles estão vivendo o sobrenatural, amém? Só no sobrenatural. Então, aquele povo estava vivendo o sobrenatural, vivendo milagres, manifestando a fé, sendo modelo, e no meio daquele povo tinha alguns que não conseguiram entrar nisso. E a Bíblia diz que eles estavam primeiro insubmissos, depois desanimados, depois fracos. Se você for para o primeiro versículo, nós vamos juntos, capítulo 5, verso 12. Paulo começa falando sobre a forma como eles devem acatar os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor. Ele começa tratando esse problema de insubmissão, de desânimo e de fraqueza, dizendo: veja como você tem considerado aqueles que te presidem no Senhor. Veja como você tem considerado a liderança. Veja como você tem considerado aqueles que governam sobre você. Irmãos, quando as coisas não estão indo muito bem na nossa vida, ao invés de a gente culpar outra pessoa, a gente devia parar e se examinar e ver se o problema não está na gente. Porque nem a tribulação ela é poderosa para desanimar um crente. Porque esses crentes estavam em tribulação. A igreja de Tessalônica estava em tribulação, mas estavam alegres. Então, nem aquela angústia, aquela pressão toda que vinha sobre eles, que não era brincadeira, era perseguição que a gente não conhece. Não era falta de dinheiro no bolso, não, irmãos. Eles perdiam as casas, eles perdiam os bens. Não era porque tinham uma conta para pagar segunda-feira, não.
Não era porque um irmão fechou a cara para mim, não. Era coisa séria. Eram tribulações e pressões sérias. Mas nem a tribulação conseguia tirar a paz deles, a alegria deles. Porque a alegria que o Senhor nos deu, ninguém pode tirar. A paz que o Senhor nos deu, ninguém pode tirar. A gente entrega, irmão, se quiser. Mas a gente não precisa entregar. Ele nos deu, amém? Ninguém pode tirar de nós, ninguém pode roubar de nós. Mas a Bíblia diz que dentro dessa igreja tinha os insubmissos, os desanimados e os fracos. E eu vejo uma escala. Eu vejo uma queda. Eu vejo assim, ó, insubmissos, desanimados e fracos. Porque é assim que acontece com a gente. Veja, Paulo começa dizendo, eu rogo a você. Você quer subir de nível? Você quer avançar de nível? Eu rogo. Rogar é pedir com clamor. É quase pelo amor de Deus. Considere a sua liderança. Porque é ministro de Deus, é segurança para você. Mesmo sem saber, irmãos, a liderança, ela é usada por Deus. Se você considera a liderança, ela é usada por Deus para ministrar para a sua vida. Eu ouvi um testemunho que eu achei lindo, da esposa do pastor. Ela disse que o marido dela foi chamado para aconselhar um homem muito da igreja, muito mais estudado, muito mais experiente do que o próprio marido, do que o próprio pastor. E o homem sentou e falou de coisas difíceis. Ela disse que olhou o marido ouvindo aquilo e disse, meu Deus, o que ele vai responder? Eu conheço ele não tem condição, ele não sabe dessas coisas, ele não tem condição de responder nada disso. E o irmão, mais avançado em estudo, mais avançado financeiramente, sentou no gabinete, porque considerava a instrução do pastor. E sentou e abriu o coração e falou, eu tenho que resolver isso, aquilo, pá. E ela disse, a esposa disse, eu estava aflita. Meu marido vai dizer o quê? Ele não tem conhecimento para responder essas coisas. E ela disse que ficou caladinha, quietinha. Quando o irmão acabou de falar, o marido abriu a boca e começou a falar. O pastor começou a falar e orientar. E eram orientações inspiradas por Deus. Orientações que eram necessárias para aquele irmão sair daquela situação. E ele ouviu. E ele aplicou. E ele venceu. Sabe por quê, irmãos? Porque se a pessoa tem um chamado, é ungida para aquilo. Se você está debaixo de uma liderança, é porque você precisa daquela liderança. Deus te colocou debaixo da liderança que você precisa. Não é da liderança que você quer, não. Você precisa dessa liderança sobre você. E aquela liderança é um ministro de Deus. E mesmo que ela não tenha capacidade natural, mesmo que você saiba mais, mas nas coisas que você precisa ser guiado, ela vai te ajudar você a ser guiado. Então ele disse, eu peço pelo amor de Deus, considere os que estão trabalhando entre vocês, considere aqueles que estão servindo vocês, considere aqueles que estão liderando vocês, os que te presidem, os que te governam, aqueles que te exortam, que te admoestam. Considere essas pessoas, considere essas coisas, porque muitas vezes a gente desconsidera, não considera. Mas Deus levantou como ministro, como cobertura, como ajuda para as nossas vidas. Vamos continuar. E que os tenhais com amor em máxima consideração. Por causa de quê? Da patente, por causa do cargo, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Vamos continuar. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. A insubmissão tem que ser admoestada, corrigida, repreendida, para que a pessoa volte para a posição. Os desanimados consolados, e os fracos amparados, e sejam pacientes para com todos. Aí eu pergunto a você, o que fazia diferença entre os irmãos que estavam bem naquela igreja, em Vitória, e os irmãos que estavam desanimados, fracos,
ou insubmissos? Qual é a diferença da vida de um para o outro? A Bíblia fala, abre aí em 1 Tessalonicenses 2:13. Qual é a diferença? Porque se você souber a diferença, você pode escolher a quem seguir, amém? A quem imitar. Não é a igreja, irmãos, ou a palavra. A semente é perfeita. A terra que tem que resolver que tipo de terra quer ser. Aleluias. O que é que aqueles irmãos que estavam em Vitória, em Tessalônica, tinham de especial? O que é que eles tinham que conduziam eles a uma vida sobrenatural, acima das circunstâncias? Paulo diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, e que tem de vós recebido é que, qual é a razão das graças? É que tem de vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Diga assim comigo, pode deixar aí nesse versículo. Eles acolheram a palavra. Diga comigo, eles acolheram a palavra. Irmãos, a Bíblia compara a gente com uma terra. Nós podemos ser uma terra cheia de pedras, onde a semente não consegue penetrar. Ou a gente pode ser uma terra tratada, sabe aquela terra arada, fofa, que a semente penetra com facilidade. Aquela terra, ela acolhe a palavra. Ela abraça a palavra, ela põe a palavra para o profundo dela. E a Bíblia diz que esses irmãos que estavam em Vitória, eles acolheram a palavra. A primeira forma de se sujeitar a Deus, a forma primária, a base da sujeição a Deus. Sem a base, sem o fundamento, você não consegue construir nada. É a sujeição à palavra de Deus. Ninguém se sujeita a Deus sendo desobediente à palavra. Ninguém se sujeita a Deus sendo rebelde contra a palavra. Ninguém se sujeita a Deus, irmãos, escolhendo o que obedece e o que não obedece da Bíblia. Um crente que lê a Bíblia, irmãos, diz, esse aqui eu não concordo. Meu querido, ninguém perguntou se você concorda ou não. É a palavra de Deus. Diga, eu não entendo. Mas eu sei que a palavra é perfeita. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não entendo tudo, irmãos. Mas a palavra é perfeita. Não vou resistir à palavra. Pai, eu não entendo. Pai, me explica esse texto. Pai, me explica essa situação aqui. Mas a palavra diz, é a verdade. Eu me sujeito à palavra. A primeira forma, a forma básica de sujeição a Deus, é sujeição à palavra dele. E eles se sujeitaram à palavra, abraçaram a palavra. E o que é que aconteceu? A palavra é viva e eficaz. O que é que a Bíblia diz? Que a palavra estava operando, irmãos. Operando como? Com falhas. Operando como? Eficazmente. A palavra opera eficazmente. Em quem? Em quem acolhe a palavra. Em quem acolhe a palavra. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos preferidos. A palavra opera em quem acolhe a palavra. Na mesma igreja, irmãos. Uns recebiam e acolhiam a palavra e eram testemunho vivo de que a palavra operava eficazmente. Estava funcionando. É o que a gente vê aqui, irmão, está funcionando. Irmão, eu estou vivendo uma vida diferente. Eu estou desfrutando disso, eu estou desfrutando daquilo, eu estou alegre. Eu estou aprendendo. Esposa que chega para mim, meu esposo está mudado, está transformado, está melhor marido. A minha situação financeira está mudando. Meu filho está mudando. O que acontece é a placa, não é a palavra. Mas a terra teve que receber a palavra. Aí o do lado não vê nada acontecer. Não, mas não está funcionando. Meu querido, a palavra funciona. O que não está funcionando é seu coração. Está fechado. Travado. Não recebe a palavra. Não se sujeita à palavra.
Aí não está funcionando aí o seu coração. Mas a palavra opera eficazmente nos que creem. Não, mas eu creio, irmão, se você crê, você obedece. Se crê, obedece. Se a gente acredita e confia em Deus, não, eu creio que Deus é bom. Eu creio que tudo que Ele fala é verdadeiro. Aí Deus me diz, Vanessa, vá ali na esquina. Não vou não. Então eu não creio. Concordam comigo? Faça isso, não faço não. Então eu não acredito em Deus. Eu não confio em Deus. Eu acho que do meu jeito vai ter um resultado melhor. Não, eu vou fazer assim, porque desse jeito eu vou conseguir o resultado que eu quero. Enquanto Deus diz, você faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Irmãos, a gente só faz planos. A gente só faz planos, sabe? Vou conseguir, vou fazer, vou acontecer. Mas quem tem resposta para os nossos problemas? Quem tem resposta para as nossas dificuldades? A resposta que você precisa e procura vem do Senhor. Não é dos seus planos, não. A resposta vem do Senhor, através da sua palavra. A palavra é a mente de Deus, são os pensamentos e vontades de Deus expressos para nós. Se Deus diz faça, eu faço, irmãos. Eu posso não entender agora, mas Ele é bom. Eu conheço o caráter dEle. Eu sei que Ele tem um futuro para mim preparado. De paz, para me dar o fim que eu desejo. Deus é por aqui o caminho. Eu vou seguir o caminho. Deus nunca mostra a gente tudo que tem lá na frente, irmãos. Deus mostra os primeiros passos para a gente. Deus disse o que a Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Qual terra, Senhor? Me dá um mapa. O que vai acontecer depois? E meu gado? Vai morrer no caminho, não vai morrer no caminho? Isso aqui, e essa construção que eu estou fazendo, vou ter que deixar tudo. Irmão, não é assim não. Ele levantou e foi. E Deus o fez prosperar. E Deus o abençoou. E Deus esteve com ele, porque Deus é fiel. Ele não falha, como a sua palavra não falha, ela opera eficazmente, ela funciona. Na vida de quem? De quem tem nome de crente? Não. Na vida de quem é membro de igreja? Não. Na vida de quem crê, porque quem crê, quem recebe, pratica. É simples, amados. Desse jeito, fácil assim. Deus me diz que eu trago os meus dízimos e as minhas ofertas à casa do Senhor. E eu digo, Senhor, eu vou olhar esses 10% aqui, que Deus me pediu, eu não vou tirar, porque se tirar, meu plano não vai funcionar. Aí eu fico olhando os 10%. E aí os 90% que podiam ser abençoados pela aliança não são. Eu perco. Mas eu estou fazendo do meu jeito. Só que a resposta vem de quem? A resposta vem do Senhor. Mas vai faltar. Sim, é você que garante a palavra de Deus ou é Deus que garante a sua palavra? Ele é quem diz. Olha, Deus é tão fiel, irmãos, porque se fosse eu com minha filha, não dizia não, dizia obedeça. Deus diz, faça prova de mim. Deus sabe tanto da fragilidade que a gente tem em relação ao bolso, que o dinheiro é um Deus para algumas pessoas. O Deus deles é o dinheiro, porque eles se sujeitam ao dinheiro. O dinheiro governa, o dinheiro comanda. Mas Deus, Ele é tão misericordioso que diz, nessa área, faça a prova de mim. E veja, se eu não vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre você, bênção sem medida. Faça a prova, vá, me dê uma chance. Mas tem cliente que insiste, não, eu vou seguir o meu plano. Até hoje não deu certo, mas ele está seguindo o plano dele. Eu vou seguir o meu plano, eu vou seguir o meu plano. Irmãos, a resposta vem do Senhor. Em tudo, amados. Deus disse, sujeite à liderança. Mas eu não concordo. Meu querido, quando você for liderança, você precisa concordar ou discordar. Quando você não é, você se sujeita. Se sujeite. Não, mas não dá para mim. Se sujeite é só se render. Irmãos, é igual uma criança que você diz, venha, chegue, pule. Porque se você não confia na sua liderança, por que você está debaixo dela? Se você não confia no pastor dessa igreja, por que congrega aqui?
Mas se você confia no caráter, se você confia que é um homem de Deus, e ele estabelece uma liderança sobre você, se sujeita à liderança, irmãos. Porque ainda que ele esteja errado, se ele for homem de Deus, Deus vai te abençoar, porque você está sujeito à pessoa certa. Ainda que a liderança nessa hora não saiba exatamente disso, não, pinte de preto, pinte de branco, não vai dar certo. Vai sujar. Não, mas eu quero branco. Você pinta, porque a bênção você vai receber. O que a liderança errou, Deus vai tratar com ela. Amém. Amados, receba a palavra. A palavra opera eficazmente. Funciona. Diga para quem está do seu lado, a palavra de Deus. Funciona, meu querido. Diga, funciona de verdade. Diga, não é história da carochinha, não. É verdade. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ler em Mateus, capítulo 23. Verso 12. Eita glória, já são quase 11 horas, irmãos. E eu prometi a meu esposo que hoje eu termino no horário. Então, se prepare, nós só temos 20 minutinhos, 25. Mateus 23, 12. Diz assim: e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Existe um princípio na Bíblia, irmão, da humilhação e exaltação. Esse princípio tem duas faces. Tem a face da humilhação e exaltação, e tem a face da soberba queda. A Bíblia diz que aquele que se humilha, e eu quero que você entenda que se humilhar não é ser capacho de ninguém. Se humilhar, no sentido da Bíblia, é você ter um coração ensinável, capaz de ser repreendido, capaz de ser corrigido, capaz de se arrepender, capaz de fazer a volta, capaz de pedir perdão, capaz de reconhecer o erro. Uma pessoa humilde é uma pessoa que consegue se sujeitar. É uma pessoa que consegue se render. Ela é humilde. Uma pessoa humilde pode ser repreendida. Uma pessoa humilde pode ser corrigida. Uma pessoa humilde pode ser chamada a atenção. Isso é humildade. Ela consegue ouvir. Por isso que Jesus diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Agora, ele era rei? Sim. Filho de Deus? Sim. Mas era manso e humilde. Então, por que ele era humilde? Ele andava com chinelo rasgado, calça rasgada? Não. Porque mudaram o entendimento de humildade para uma pessoa assim, cabisbaixa, se arrastando. Você imagina Jesus cabisbaixo, se arrastando? Jesus entra no templo de cabeça erguida, quebra as mesas lá, diz, aqui não é assim não, minha casa vai ser chamada casa de oração. É alguém que parece humilde no conceito do mundo? Não. As pessoas vão olhar, não, que homem arrogante, chegou aqui. Não, ele era o Senhor daquela casa. Ele sabia se posicionar, ele sabia mandar, ele sabia ser misericordioso, mas ele era humilde por quê? Porque ele era sujeito ao Pai, ele era obediente. Então, a Bíblia liga a humildade a essa sujeição de coração, essa capacidade de ser ensinado. E a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas aquele que se humilha, será exaltado. Agora, eu queria que vocês abrissem Mateus 18, 4. Aleluias. Mateus 18, 4. Diz assim, um texto que muita gente conhece. Jesus falando para os discípulos: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Você já parou para perguntar como aquela criança se humilhou? Eu perguntei a Deus ontem. Porque ele diz assim, aquele que se humilhar como? Então a criança tinha se humilhado, né? Como ela se humilhou? Para ele usar ela como exemplo.
Vá para o verso 2, por favor. Capítulo 18, verso 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus chamou e ela veio. Jesus colocou ela no meio deles, de um monte de homem. Começou a ensinar e ela lá. Amados, o que é que o centurião disse? Eu sou um homem que tem uma autoridade. Eu digo, vem, e ele vem. Eu digo, vai, e ele vai. Jesus chamou e ela veio, irmãos. Ela estava rendida, ela estava sujeita. Ela não estava, por quê? Para onde? Para quê? Me explique primeiro. Não. Por isso que ele disse, olha, quem for assim como essa criança, que eu chamei e veio, que está aqui, sem entender nada. Estava entendendo o bichinho alguma coisa? Sem entender nada. Jesus usando ela de exemplo, falando. E um monte de homem barbudo ao redor, olhando para a criança, olhando para Jesus. Olhando para a criança, olhando para Jesus. E Jesus explicando para eles, veja, você tem que se converter como essa criancinha, você tem que ter um coração como ela. Veja como ela é humilde, ela veio sem reclamar, ela veio sem perguntar, ela está aqui até agora servindo, me servindo, esperando, sujeita. Amados, esse é o coração que Deus espera de nós. Meu filho, vá, eu vou, venha, eu venho, fique, eu fico, faça, eu faço, pare, eu paro. Precisa entender? Não precisa entender. O que você tem que reconhecer é ser a voz do pastor que está falando com você. Se é ele, você está seguro naquela posição. Se é ele, é a posição da sua segurança. É a posição da sua cobertura. Amados, isso é tão precioso nas crianças. E a gente tem que aprender. Eu estava estudando esse texto pensando, meu Deus, como a gente enxerga as crianças às vezes. Porque criança, irmãos, é para ter esse coração. Venha, ele vem. Vai, ele vai. Aí a gente, em vez de aumentar essa sujeição no coração dos nossos filhos, a gente ensina o contrário a ele. Não, tudo questione. Tudo você tem que receber uma explicação. Tudo você tem que ser agradado. É assim, é. É desse jeito. Quando a gente faz assim, a gente estraga a criança, irmão. Porque criança é um HDzinho limpo, branquinho, para a gente construir nela a mentalidade correta. Criança tem que ser corrigida, criança tem que ser repreendida, criança tem que obedecer. Por quê? Porque a gente é mau? Não, porque a gente ama. Jesus disse, é bonito ser criança, porque essa criança foi sujeita. Não vai dizer a mesma coisa de muitas crianças que vocês dizem, venha, não vou não. Você acha que ele vai dizer, seja como essa criança? Não, seja como essa criança, como ela se humilhou. Porque aquela criança era obediente. Aquela criança, ele disse, venha, ela veio. Aquela criança estava ali no meio, esperando Jesus terminar o papo, porque ela não estava entendendo. Sem ficar, o quê? Deixa eu ir, estou com fome. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Gente, está sério a coisa. São crianças. A gente tem que estimular nelas essa postura. Meu filho, professor, é autoridade sobre a sua vida. Obedeça. Não o contrário, irmãos. Irmãos, a gente deve ouvir tudo, sabe? Porque o mundo está difícil hoje. Mas você tem que ponderar o que a criança está dizendo. Porque é criança. E uma coisa eu aprendi com minha irmã, eu agradeci muito a ela. Eu liguei uma vez para ela, estava na Bahia, vou correr nesse testemunho. A Aninha estava pequenininha, 3 anos, tinha apanhado de um coleguinha na escola. Eu fiquei arrasada. Aí ela disse, Nessa, eu sei como você está se sentindo, mas veja, ensina a sua filha a ser crente. A gente tem que ensinar nossos filhos a serem crentes. Você vai na escola e trata o assunto, mas com ela, minha filha, perdoe.
seu coleguinha não tem Jesus como você tem. Irmão, eu fui lá. A gente fez reunião com o professor. A gente fez a maior coisa, falou com a diretora, lá, ela sem ver nada. Mas com ela, a gente lidou com o perdão. Lidou com o coração dela ser mantido na posição certa. Aconteceu de novo aqui em Aracaju, não apanhou, mas teve dificuldade no colégio. A gente foi em diretor, a gente fala com o professor, faz tudo. Mas com ela, a gente tem que ensinar a ser crente. Porque senão a gente cria umas crianças que não sabem se sujeitar, não sabem perdoar, não sabem se frustrar, não sabem ouvir não. Se ouvir não, não suporta, não aguenta o não. A gente não pode criar filho assim não, irmãos. Criar monstrinho não. Nossos filhos são para servir ao Senhor. Nossos filhos são para o reino. A gente não vai ter filho para calamidade. A gente não vai ter filho para o diabo, não. Nossos filhos são de Deus. Tem que ouvir não mesmo. Às vezes eu entro lá na salinha, encontro ela emburrada, porque quer entrar no berçário, porque ama ficar no berçário com os bebês. Eu digo à professora, tem que ter professores aqui como testemunha. Deixa aí, não digo? Não bote para dentro, não. Sim ou não, irmã Sandra? Faça o que a professora mandar. A pessoa disse que hoje não é você, você não entra. Você só vai perder se ficar emburrada. Às vezes chamo... Filha, não é assim não. Você quer um dia ser professora, que é o sonho dela, viu? Seja a melhor ajuda para a sua professora hoje. Enxugue essas lágrimas, levanta essa cabeça, entre naquela sala e seja a melhor aluna que você puder ser. Para um dia você ser autoridade, você tem que aprender a se sujeitar. A gente cria filhos, irmãos, para o Senhor. Nós vamos ser crianças, eu declaro, que elas vão saber ouvir, venha. E ele vem, vá, e ele vai. Porque se não aprender a ouvir a sua voz que é pai, a sua voz que é mãe, a sua voz que é autoridade aqui na igreja, não vai saber ouvir a voz de Deus. Não consegue. Eles não aprendem, irmãos, assim. Porque primeiro aprende a se sujeitar às autoridades naturais, para depois aprender a se sujeitar à voz de Deus, irmãos. É a gente que ensina. Como é que aconteceu com Samuel? Samuel. Ele levantava e ia ali. Fui eu não, para dormir. Samuel, ele não reconhecia a voz de Deus. Quem foi que ensinou Samuel a reconhecer a voz de Deus? Eli, uma autoridade desconcertada, mas era autoridade sobre a vida de Samuel. E Deus usou ele para ensinar ele, meu querido, é Deus. Responda assim, não foi? Responda assim, diga assim, ó, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo... E ele obedeceu, e foi o que foi, uma bênção, irmãos. É a gente que ensina, irmãos. É a gente que ensina a criança a ser obediente, a ser sujeita, a ser humilde. Amém? Glória a Deus. Provérbios 15, 33, já estou terminando. E Provérbios 16, 18. Provérbios 15, 33 e Provérbios 16, 18. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Graças a Deus. Diz o quê? 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Em outros versículos diz que é o princípio da sabedoria. E a humildade precede a humildade precede a... Quer ser honrado? Sim ou não? Eu quero. Seja humilde. Primeira humildade que você tem que ter é a palavra de Deus. Vamos lá, o outro versículo. 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Veja como é um princípio, irmãos. Do mesmo jeito que a humildade chama a honra, né? A humildade chama a honra. Enquanto você está sendo humilde, você está chamando honra para a sua vida. Está preparando o caminho para a honra chegar.
Primeiro a humildade, depois a honra. Da mesma forma, a soberba, o orgulho, precede a ruína. E a altivez do espírito, a arrogância, eu sei, eu faço, eu aconteço, é do meu jeito e de mais ninguém. A altivez do espírito precede a queda. Foi o que aconteceu com Satanás. O orgulho encheu o coração dele. O que aconteceu depois? Ele caiu. Irmãos, são princípios. Você pode desejar muito ser abençoado. Você pode até fazer orações e orações. Mas se você não guardar o seu coração da soberba e da altivez de espírito, o que tem na sua frente é queda. Da mesma forma, se você aprende o caminho da humildade, se você aprende a ouvir a Deus e dizer, Senhor, eu abaixo minha cabeça agora. Nem estou entendendo direito, Jesus. Qual é o próximo passo? Eu vou me sujeitar. Eu vou obedecer. A minha liderança fala uma coisa, eu nem concordo. Pode falar, irmãos, pode falar que não concorda. É só guardar o coração. A questão é o coração. Guardar o coração, para um coração continuar considerando. O que é sujeição? O que é submissão? É um olhar favorável, considerando aquela pessoa. É se sujeitar à missão daquela pessoa. É estar ali rendido, sem resistência. Isso é submissão. É simples assim. Se eu guardo esse coração de humildade, o que é que tem na minha frente é honra. Um caminho de honra diante de mim. Isso é maravilhoso, amém? E eu quero terminar de verdade agora, terminando, lendo Filipenses 2, capítulo 5. Filipenses capítulo 2, verso 5. Eu ia entrar hoje em o que é submissão e o que não é, mas fica para a próxima aula. Filipenses capítulo 2, 5 a 8. Nós já lemos aqui, mas eu quero ler de novo. Quero terminar com esse texto. Porque é maravilhoso, irmãos, esse texto. E a gente tem que olhar para ele o tempo todo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma disposição mental. A mesma resolução de coração. É uma decisão. Diga quem está do seu lado, se submeter. É uma decisão. Ou você decide que sim, ou você decide que não. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, quem? Jesus. Sendo Deus, existindo como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não agarrou o direito de ser igual a Deus. Ele não brigou pelo direito de ser igual a Deus. Mas antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Jesus se humilhou, tornando-se o quê? Obediente até a morte de cruz. Ele se humilha, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai ver que ele aprende a obedecer. Ele se humilha e se sujeita à vontade da autoridade que estava sobre ele. Quem? Deus Pai. Deus Pai tinha uma vontade. Ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Aleluias. Pelo que Deus também Pode continuar, amado. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Aleluias. Oh, glória. Porque qual é o princípio, irmãos? Humildade, honra. Humildade, honra. Ele se humilhou. Deus o exaltou. Pelo quê? Porque Jesus se humilhou e foi obediente à vontade do Pai. Deus também o exaltou. Deus fala, irmão, em exaltar a gente?
Deus falha, a honra falha em chegar. Se preocupe com a humildade. Só se preocupe com a humildade. Se preocupe em manter seu coração no lugar correto. Se preocupe em ter um coração sujeito a Deus. Se preocupe com a humildade, porque Deus cuida da honra. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Eu tenho que continuar lendo, porque não dá para deixar de ler. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluias. Glória a Deus. Diga a pessoa que está do seu lado, amado, se preocupe só com a humildade. Se preocupe só em ter um coração sujeito a Deus. Se preocupe só em ter um coração obediente à palavra. E o resto, a exaltação e a honra, é Deus que promove na sua vida. Vamos ficar em pé. Aleluias. Glória a Deus. Ministério de Música, por favor.